Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso encontro bate-papo todas as quintas-feiras às 19 horas e estamos aqui para falar sobre astrologia, sobre um tema importantíssimo hoje, em que eu intitulei como Processos Evolutivos na Astrologia. Então hoje a proposta é uma palestra sobre astrologia em que estamos dividindo aqui 4 etapas evolutivas através dos planetas, através das posições planetárias. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e estou aqui todas as quintas falando sobre um tema de autoconhecimento ou algum trânsito no céu, alguma questão específica em que a gente pode conversar sobre astrologia de uma maneira muito prática, funcional, objetiva, tá bom? Então já peço aí que você curta o canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, deixe seu comentário, tá bom? Pessoal, conforme eu fui atendendo, fazendo mapa, atendendo, eu comecei a perceber que existiam algumas situações que não adiantava eu avançar muito dentro de um tema específico, sendo que a pessoa não trabalhou algumas coisas ali atrás, tá? E aí eu fui percebendo, que realmente tinha alguns clientes que eles tinham mais sucesso, quando eu fazia uma previsão, quando eu trabalhava a história de vida, até porque quem já passa comigo sabe que primeiramente nós trabalhamos a história de vida e extraímos do mapa um código que é o teu código de vida, coisas que você veio experienciar aqui na Terra. E eu acredito que quando a gente entende a nossa história de vida, é muito mais fácil a gente também tomar decisões, O autoconhecimento, ele nos fornece um poder pessoal de realmente tomar decisões melhores aqui na Terra, para o nosso processo evolutivo. Então, o que eu percebi? Eu percebi que para alguns clientes, a pessoa passava, ela mudava a vida dela e eles mandavam, olha Paloma, muito obrigado, pelas dicas, por tudo que você trouxe do mapa. Realmente agora eu estou tomando uma nova direção, realmente agora a vida está fazendo sentido, eu estou tomando um rumo da minha vida. Enquanto eu vejo outros clientes que estavam ali mais num processo mais lento de autoconhecimento. Às vezes a pessoa ela gostaria de tomar tal decisão ou tomar tal atitude e não conseguia, E aí eu comecei a perceber que realmente existiam estágios aqui, Então, cada consciência, cada planeta, inclusive os luminares, o Sol e a Lua, eles vão trazer questões importantes e são etapas. Se você não trabalhou a primeira etapa, não adianta ir para a segunda. Então, isso eu fui percebendo. E aí, durante o atendimento, eu comecei a desenvolver uma escuta astrológica do cliente para identificar o quanto ele estava realmente desperto para aquele mapa, para a história, e o quanto ele não estava desperto. Da mesma maneira, pessoal, que acontece muito, às vezes a gente está fazendo um mapa e a gente perceber que a pessoa está totalmente desencaixada com a história de vida, totalmente alheio a experiências que veio experienciar aqui na Terra, Então eu fiquei analisando e falei, meu Deus, interessante isso, E aí nasceu esta palestra que eu vou fazer hoje para vocês. Essa palestra, para quem já é aluno, para quem já me segue há alguns anos em palestras que eu dei presencial, Porque o online ele veio para mim mais forte depois da pandemia. Então, se você sabe dessa palestra que eu vou te dar hoje, então provavelmente você já me conhece, a gente já se viu em alguma palestra, em algum bate-papo astrológico, só que no formato mais presencial.
Mas teve alunos que fizeram cursos comigo depois da pandemia, que eu acabei abrindo uma turma online, e com certeza você também deve ter ouvido eu falar sobre esse assunto que eu vou trabalhar hoje, tá? Mas, pessoal, é um assunto muito bacana, muito interessante, que vai ajudá-lo a discernir e avaliar se você está no primeiro, no segundo, no terceiro, na quarta etapa, tá? Mas eu quero, antes de iniciar, falar outra situação muito importante, tá? Existe uma diferença enorme, enorme daquele que vai passar com o astrólogo, que é o cliente que procura o astrólogo, daquele que é o aluno, o aspirante de astrologia que estuda astrologia, tá bom? Então, se você já passou comigo, eu trabalhei tudo isso que eu vou falar, mas sem falar que era isso. Até porque não é um curso, não é uma palestra, é um atendimento, tá? Então eu quero deixar isso muito claro, porque eu já sei que eu vou receber uma enxurrada de informações, de pessoas querendo entender melhor isso no mapa. Isso tá na história de vida de vocês, mas eu não fico nomeando, olha, isso aqui, se você não trabalhar... Não, isso aqui eu falo de uma maneira dinâmica, explicando para você a tua história de vida, né? E que eu acredito que esse é o meu diferencial, né? Eu tenho um diferencial de outros astrólogos que eu não falo muito técnico, eu não tenho uma abordagem muito técnica, né? Eu falo de uma maneira que você consiga perceber o que você tem que trabalhar, o que é importante para você e como que você pode aproveitar a tua jornada e desfrutar da jornada. Mas para quem é estudante, para quem gosta de estudar astrologia, gente, é um outro processo aqui, né? Você vai participar de uma palestra astrológica, um curso, é muito diferente. Aqui a gente vai falar, sim, de questões técnicas, a gente vai, sim, se aprofundar no sentido de evolução aqui na Terra, tá? E se você acha, né, e acredita que existe uma fórmula mágica de sucesso, de aprendizado, vamos falar de sucesso, né? Uma fórmula mágica para o sucesso. Me desculpa, né? Isso realmente não existe, tá? Não existe. O que existe é autoconhecimento, é você ter coragem para enxergar as suas sombras, enxergar os desafios que você tem que ultrapassar, é você ter humildade para ouvir o outro sobre você, né? Então eu vejo muito isso no atendimento, quanto os meus clientes, eles se entregam no atendimento, e eu sou uma pessoa, quem sabe já passou comigo, já me conhece, eu não julgo ninguém, eu não julgo nenhuma história, para mim não tem certo ou errado, tem a experiência que você veio entender e compreender. E se nós dois julgarmos que tá errado, aí a gente vai conversar junto de uma maneira muito amorosa, tá? Sobre a sua história de vida. Então, pessoal, é isso, né? Então eu vou começar aqui a palestra explicando para você qual é a primeira etapa do processo evolutivo na astrologia. O primeiro ponto, tá? Para você poder ter sucesso, ter crescimento, é você conhecer a sua história, tá? E aqui não importa se você é adotado, se você não conheceu a tua história do passado, né? Vamos supor, às vezes eu atendo pessoas que elas não conhecem a história mesmo, né? E geralmente quem traz isso é Netuno, né? A pessoa não entende muito algumas coisas que foram ocultadas e tudo mais. Mas isso vai estar na tua história de vida e a gente vai trabalhar isso, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que o primeiro passo para o teu processo evolutivo é você trabalhar a Lua, tá? A Lua, ela é uma posição importantíssima porque ela vai trazer registros do seu inconsciente de vidas passadas, tá bom? Então, a posição da Lua, ela vai trazer uma experiência que a sua alma não conseguiu concluir em outra vida. Não é um erro, não é uma sentença,
mas ela pode se tornar um desafio a depender do aspecto que a Lua tem. Né? Então, às vezes, quando a gente tem aspectos da Lua com alguns planetas que nos desafiam, às vezes essa tarefa ela pode ser um pouco mais árdua, tá? Mas a Lua não é uma sentença, ela não é um karma, ela não é uma dificuldade, mas é uma experiência que a sua alma traz como um código dos seus registros do inconsciente. E conforme você vai olhando para essa tarefa, você vai trabalhando questões que você deixou de trabalhar ou que você ainda não concluiu em outra vida, tá? Então, esse é o primeiro passo. E a Lua, ela representa também, a primeira experiência, ela representa a mamãe e representa a família, tá bom? E eu quero também colocar aqui para vocês o seguinte, né? Que agora eu vou falar de Lua, que é mãe, e depois eu vou falar do Sol, que é pai, né? Aí vocês vão falar assim, Paloma, e quem cresceu com pais, papai e mamãe, né? Casal homoafetivo? A mesma coisa, pessoal. Né? Quando eu vou fazer uma análise homoafetiva, um vibra o Sol e o outro vibra a Lua. Se isso não existe, não há conexão, tá? E da mesma maneira Vênus e Marte, um vai vibrar Vênus, outro vai vibrar o Marte, é natural. Então, se você cresceu com duas mães, dois pais, né? Um vibrava a Lua, outro vibrava o Sol, tá? Então, voltando, a Lua, ela é o primeiro registro que a gente tem de coisas que a nossa alma trouxe de outra vida. E olhar para essa tarefa é uma tarefa importantíssima, porque vai equilibrar o teu emocional e vai ajudá-lo a quebrar padrões que atrapalham o teu processo, tá? Quando você faz isso, você consegue alcançar o Sol. Então, o Sol, ele é o nosso propósito de vida. E enquanto a Lua é a alma, o Sol, ele é o espírito. E ele vai falar de processos mais conscientes. Enquanto a Lua é inconsciente, o Sol é o consciente. Só que você só vai poder atingir um grau consciente quando você desbrava o teu inconsciente, entende? Então, esse processo ele é muito importante. Você só vai, de fato, alcançar o teu Sol, que é a sua realização, a partir do momento que você já trabalhou um pouco a sua Lua. Não precisa estar com a Lua super bem resolvida, mas você tem que estar trabalhando ela, desenvolvendo ela bem. Aí você alcança já a possibilidade de olhar para o teu Sol, que é a sua realização aqui na Terra, que é o seu propósito. E eu escuto muito no senso comum que, se eu sou ariano, eu sou corajoso, né? Eu vou atrás, eu sou briguento, né? Eu sou audacioso, eu vou e faço, eu tenho coragem, enfim, tô dando algumas características de Áries. É isso mesmo. Entretanto, pode acontecer da gente conhecer um ariano que não tem força para ter atitude, para ter coragem. O pessoal não tem. Né? A gente tem que parar com essa ideia de que se eu sou desse signo, eu sou muito bom nisso. Você é bom, mas você tem que desenvolver isso. Tem pessoas que nascem com sol, mas tem que desenvolver aquilo para ser bom. Não é porque eu nasci com sol que eu já sou bom nisso. Entendeu? Então, é natural, né? A gente às vezes fala assim, nossa, Paloma, mas... eu escuto muito isso, né? Canceriano veio para viver a família, veio para proteger, veio para cuidar, mas eu já vi tanto canceriano abandonando família, né? Então, é a mesma coisa, a gente veio para lapidar esse propósito, entender como aquilo funciona. Cada sol é um sol, porque cada sol vai estar numa área do mapa, vai estar fazendo aspectos específicos, e quem vai determinar, quem vai ajudá-lo a entender é o astrólogo, tá? Como aqui é uma palestra, então eu quero que você entenda o seguinte, o teu sol, ele é o teu propósito, mas o seu propósito precisa ser lapidado. E aí, isso aqui é uma construção de lua e sol. A lua é a mãe, o sol é o pai.
Quando você integra, porque você cresceu num ambiente onde tinha uma mamãe, onde tinha um papai, onde não tinha mãe, não tinha pai, né? Cada um tem tem a sua história, tem a sua trajetória. Então isso pode reverberar algumas questões, tá bom? O que eu quero dizer, pessoal, é o seguinte: você pode não ter tido uma mãe, mas você teve alguém que cuidou minimamente de você, né? Seja num orfanato, uma tia, alguém, ou o mesmo com o pai, mesmo a ausência, não, entendeu? Cada um tem uma história, mas você tem um local onde você experienciou a lua e o sol, tá? E aí, quando isso acontece, a gente ativa, ilumina o ascendente. É isso que acontece. E aí a gente vai entrar de novo numa teoria do senso comum, que vem falando que uma pessoa com 35 anos, ela é mais o ascendente. Vamos lá. Uma pessoa com 35 anos, ela teve muito tempo para trabalhar, para ter experiências lunares e ter experiências solares. Logo, ela vai realmente caminhar para o ascendente, tá? Mas é importante você entender que uma criança pode ativar o ascendente, tá? Se uma criança ela se desenvolve com pais que faz às vezes o mapa astrológico do filho, vai trabalhar a lua que é a mãe, o sol que é o pai, o astrólogo vai falar, olha, teu filho precisa disso para se desenvolver. Então essa criança, lá às vezes com 10, 12 anos, ela já está super integrada com o ascendente dela, tá? Logo, com 80% das pessoas vai ser dessa maneira, porque não é sempre que a gente se autoconhece tão rápido. A Terra é uma experiência, né, onde cada um vai despertando consciências. Então, pensando nisso, o que é o ascendente? O ascendente, ele é o seu ponto de vista sobre a tua vida, porque ele representa o teu nascimento. O seu ascendente, ele é um portal que fala sobre a sua entrada na Terra. Então, como que você enxerga as coisas? O que acontecia quando você nasceu? E aquilo tudo te representa, porque o ascendente é você no mapa, tá? Então, é muito assim, né? Causa, lei e efeito, né? Lua, sol e ascendente, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, é a tríade. Eu falo muito que é a tríade astrológica. A lua, o sol e o ascendente. Quando você trabalha a base lua e sol, você ilumina o topo da pirâmide, que é o ascendente. Então, você passa a se conhecer, você passa a entender quem é você. Da onde que eu vim? Essa é minha mãe, esse é meu pai. Eu reverencio eles, eu não preciso me identificar às vezes com algumas coisas, porque às vezes a gente acha que tem que, para dar certo essa estrutura, essa base, que eu tenho que me super bem com a minha mãe, super bem com meu pai. Não, existem diferenças, não somos iguais, mas quando você identifica aquilo que é bom, que foi bom, que não foi, você é capaz de pegar tudo aquilo e trazer isso para a tua vida de uma maneira melhor. E aí você passa a ser você de uma maneira mais... você se torna uma pessoa consciente de quem é, do que gosta, do que deseja. E somente, pessoal, a partir deste processo é que você é capaz de dar um passo para fazer alguma escolha na tua vida, tá? Então, por isso que eu prezo muito pelo conhecimento da história de vida, né? Que é o que eu trabalho principalmente no atendimento, entender da onde você veio, quem é você aqui na Terra. E isso a gente trabalha lua, sol e ascendente, tá? Então, o que vocês acham disso? Vocês acharam interessante essa abordagem? É uma abordagem um tanto diferente, né? Mas eu vejo que isso é muito eficiente dentro de um atendimento, porque somente a partir desta primeira etapa é que a gente pode falar da segunda, que vai ser na próxima semana, tá bom? Então, a próxima semana
eu vou trazer para vocês a segunda fase do processo evolutivo na astrologia, que são os planetas pessoais, tá? Mercúrio, Vênus e Marte, tá? Que compõem também alguns processos evolutivos, mas o primeiro é a Lua, o Sol e o Ascendente, tá bom? Então, eu espero que vocês curtem aí, deixa aí o comentário, fala se fez sentido, você já viu dessa maneira o mapa, você já parou para pensar que o Ascendente é você? Por isso que você não é uma coisa só, você é um conjunto de fatores no mapa, tá? Mas o Ascendente, ele vai te representar muito, né? O teu olhar, os assuntos que você gosta, né? O que realmente te motiva é o teu ascendente, tá? Mas eu repito, nós não somos só o ascendente, nós também somos a lua, o sol e o ascendente. E quando a gente integra, a gente vai, só depois a gente começa a ir para Saturno, entendeu? Que é um processo lá da terceira etapa, tá bom? Por isso que também eu explico para vocês, quando vocês forem assistir o horóscopo, lê o teu signo, o seu signo, né, que é o seu sol, o seu signo, e o signo que você tem no ascendente, porque é como se você estivesse falando só com você. Mas, ai, Paloma, não sei meu ascendente, calma. Leia o seu signo normal, o seu signo, tá bom? Ah, Paloma, mas eu posso ler a lua? Eu recebo muito essa pergunta. Pode, pode. Mas se fizer sentido para você, assista, tá bom? Mas a gente sempre trabalha com essas duas posições, ok? Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a tua participação aqui. Faz aí, compra um livro para você fazer as suas anotações, tá? Para você entender todo esse processo evolutivo. E semana que vem eu tô falando sobre a segunda parte, a segunda etapa, né, do processo evolutivo na astrologia, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até semana que vem.